Olá a todos. Hoje eu quero vos falar de um tema que é muito importante. O que é o Evangelho de Cristo? O que é o Evangelho de Cristo? Eu vou ler para vocês algo que eu escrevi aqui, tenho aqui no meu telemóvel. E eu escrevi assim: o Evangelho de Cristo é uma mensagem vinda do céu, trazida por Deus, que nos promete salvação e vida eterna com Deus. Nessa mensagem, nós descobrimos como podemos ser justificados diante de Deus para que tenhamos a vida eterna com Deus. É esta a mensagem do Evangelho. É uma mensagem que vem do céu, trazida por Deus, que nos promete a vida eterna. E essa mensagem nos explica como é que podemos ser justificados diante de Deus para obtermos essa vida eterna que o Evangelho nos promete. É que, meus amigos, um dia todos nós, todo o ser humano vai morrer. Este corpo que nós trazemos, que a cada ano que passa envelhece, um dia vai voltar ao pó, porque dele foi formado, segundo as Escrituras, só que nós somos imortais. O corpo não é imortal, mas o verdadeiro homem, que é uma alma e que recebeu de Deus um espírito, é imortal e viverá eternamente. E a grande questão é: aonde é que eu vou passar a eternidade? Para onde é que eu vou? Quando eu sair deste corpo, para onde é que eu vou? E esta é a grande dúvida de muita gente, aliás, é a dúvida da humanidade. Há quem acredite que a morte é o fim da linha, que não acontece mais nada. Depois existem aqueles que acreditam que a pessoa morre, mas depois vai reencarnar noutro ser. Poderá ser outra vez num ser humano ou até mesmo num animal. E a pessoa vai morrendo e vai nascendo novamente para se purificar. Bem, se assim fosse, nós então estaríamos muito melhores. A humanidade estaria muito melhor, estaria muito mais pura, só que nós vemos que cada vez está mais imoral, cada vez está mais suja. Portanto, não é possível isso. E as Sagradas Escrituras, a Bíblia nos diz que ao homem só lhe é permitido viver uma vida aqui nesta terra, vindo depois a morte, e então depois vem o juízo. Isto é, um dia todos nós vamos ter que prestar contas a Deus. E a Bíblia nos fala e nos mostra que sim, a morte não é o fim da linha. Por isso é que o próprio Deus veio aqui, se fez carne como um de nós, e veio falar e trazer esta boa notícia, dizendo que se nós crermos nele, se nós crermos no Evangelho de Jesus Cristo, então nós podemos passar a eternidade seguramente com Deus para sempre. E é isso que trata a mensagem do Evangelho de Cristo. Vou voltar a repetir: uma mensagem vinda do céu para toda a humanidade. Agora a grande questão é: ou acreditamos na mensagem ou não acreditamos. Quem acredita na mensagem, diz a Bíblia, que se torna filho de Deus. É como se nascesse de novo, não por fora, porque por fora continua a ser a mesma pessoa, mas nasceu de novo lá dentro, no coração, no íntimo.
E a Bíblia diz que a todos quanto receberem Jesus, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem o seu nome, aos que creem neste Evangelho. Eu vou ler para vocês esta passagem de Romanos, no capítulo 1, e no versículo 16 e 17 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem, este Evangelho, esta mensagem que veio do céu, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nesta mensagem, que crê neste Evangelho. Versículo 17 diz: porque nele, isto é, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ora, é algo absolutamente fantástico. Uma das coisas que todos nós temos que entender, que a humanidade tem que entender e perceber, e o Evangelho mostra isso, nós descobrimos, ao ler o Evangelho, que estávamos completamente perdidos, a caminho do inferno, condenados. Se formos ler o Evangelho de João, João capítulo 3, no versículo 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, existe uma ira de Deus sobre toda a humanidade. Por que é que você acha que essa ira existe? Essa condenação? Porque a humanidade rejeitou a Deus. É isso que o Evangelho de Cristo nos mostra. Nós rejeitamos a Deus. O ser humano pôs Deus de parte, pôs Deus fora da equação da vida do ser humano. E não pode ser. Ao rejeitar a Deus, nós estamos a pecar, porque nós fomos criados por Deus. O ser humano foi criado por Deus. E nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós não funcionamos bem sem Deus. Ao colocar a pedra principal, a coluna principal da estrutura, ao colocá-la fora da nossa vida, a vida vai se desmoronar toda. E esta rejeição que o mundo tem de Deus faz com que o próprio mundo fique condenado ao inferno. Mas Deus amou o mundo e por amar o mundo arranjou uma maneira de nos ajudar. Diz aqui João 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus quer dar a vida eterna a todos. Esta é que é a boa notícia do Evangelho. Esta é que é a mensagem que vem do céu para o homem. Ele quer nos dar a vida eterna, mas há uma condição. E ele continua, diz aqui assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como? A seguir vem, versículo 18. Quem crê nele, isto é, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Então há uma condição para nós termos esta vida eterna com Deus, passarmos a eternidade com Deus. E essa condição está em Cristo. Ou você crê nele, ou não crê. Ou você o aceita, ou rejeita. E esta é que é a grande chave, esta é a grande questão. A nós que cremos, nós os cristãos, que acreditamos em Jesus, que cremos neste Evangelho, a nossa missão é ir anunciar o Evangelho às pessoas que estão lá fora. Dizer a elas: olha, tu talvez possas não crer, possas não acreditar, mas a verdade é esta, é que um dia vais morrer. E a grande questão é: para onde é que tu vais passar a eternidade? Queres passar a eternidade com Deus
ou queres passar a eternidade com o diabo no inferno? O que é que tu queres fazer? Nós temos que falar assim, porque é isso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia nos manda falar. Porque o assunto é sério. Esta vida passa rápido. Isto é 2 dias, como se costuma dizer. E a pessoa tem que pensar assim, espera lá, se realmente existe vida eterna, se realmente existe vida para além da morte, bem, o que é que eu faço à minha vida então? Como é que eu posso então escolher para ficar do lado de Deus? Então, é isso que o Evangelho nos ensina. É crer em Jesus Cristo. Se formos, por exemplo, a João, se formos a ler neste Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, por exemplo. João 5, 24 diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amigos, todo o ser humano peca. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador, todos somos pecadores. E por causa disso, por causa da nossa rejeição, somos considerados filhos da ira, filhos da desobediência. E até há outra expressão que as Escrituras falam muito forte, que é filhos do diabo. Temos como pai o diabo porque nós rejeitamos a Deus. Mas, se nós nos aproximarmos de Deus, se o buscarmos de todo o nosso coração, desejando conhecer a Deus, conhecer este Evangelho, e se você decidir acreditar neste Evangelho de todo o seu coração, acreditar em Jesus Cristo como sendo Ele o Filho de Deus, o nosso Salvador, se você decide isso de todo o coração, a Bíblia diz que Deus perdoa a si todos os seus pecados. Você se faz um filho de Deus por adoção, fica afiliado como filho de Deus, aleluia, e como filho fica garantido e selado a sua salvação, neste caso, um dia quando morrer, irá viver com Deus para sempre. É tão simples. Por isso é que, voltando lá ao início do capítulo 1 de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nem todos somos filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que nascem de Deus. Como? Crendo em Jesus. Crendo em Jesus Cristo. Não é crendo na Virgem Maria. Não é crendo no Buda. Não é crendo nas energias positivas. Não é crendo... Não é porque há esta ideia hoje de que... e as pessoas, né? Nós vemos que as pessoas cada vez se interessam mais pelo lado espiritual, estão mais espirituais. As pessoas no mundo, de um modo geral, estão cada vez mais espirituais. Só que a espiritualidade delas está no lugar errado, no lugar onde Deus não está. Aonde é que Deus está? Deus está, em primeiro lugar, aqui nas Sagradas Escrituras a falar para nós. Mas Deus está aonde? Em Cristo. Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus. É o único caminho. Não há mais nenhum outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ora, se você quer ir a Deus através da Virgem Maria, tem que se arrepender, porque esse não é o caminho que Deus quer. Se você quer chegar a Deus através do Santo António, você tem que se arrepender disso, porque não é esse o caminho. Deus não está aí. Deus não aceita isso, porque Ele só aceita você chegar a Deus através de Cristo. Cristo é que é o caminho. Se você quer chegar a Deus através do Reiki,
através do espiritismo, através de consultar os mortos, através da cientologia, através do Buda, através do Islão, através, seja do que for, você chega a Deus de uma maneira que Deus não autoriza. Porque só Jesus é que é o caminho que nos leva a Deus. Só Jesus. Jesus Cristo é o único caminho. É o único caminho. Por exemplo, em João 4, versículo 26, Jesus Cristo estava a falar e ele se apresenta como Deus. Ele diz assim, Jesus disse, eu o sou, eu que falo contigo, eu sou. Quando as pessoas perguntam assim, mas quem é Deus? Quem é Deus? Não é? Deus é eu sou, o eu sou. Deus, Ele está em todo lado, Ele não se vê, Ele é. Por exemplo, Deus não precisa de provar a sua existência. Ele não tem que provar nada a ninguém, porque Ele é. Ele é. Eu sou. E quando às vezes as pessoas querem tentar provar a existência de Deus, se for possível provar a existência de Deus, então Ele deixava de ser Deus. Estou a dizer uma coisa, se calhar vai complicar a cabeça de muita gente, mas é que é verdade. Eu estou a ser sincero com vocês, eu não tenho provas, eu não tenho como provar que Deus é Deus. Alguém pode dizer assim, não temos, basta olhar para a natureza. Sim, mas cientificamente, se eu quiser provar a existência de Deus, eu não tenho como provar. Porquê? Porque não há como provar. Deus não se prova, Ele é. Até mas como é que eu posso provar? Não, e como é que eu creio? Eu creio pela fé. É pela fé. Eu creio nas Sagradas Escrituras pela fé. E se você crê em Jesus Cristo pela fé, crendo nesta mensagem do Evangelho, se você acreditar nesta mensagem, se você acreditar que o Evangelho é uma mensagem que vem do céu, trazida pelo próprio Deus, para falar a nós hoje, prometendo a nós a vida eterna, prometendo a nós, não é? Que se crermos em Cristo, nós temos a vida e que nós iremos viver com Ele para sempre. Se eu quero provar isso, eu não tenho como provar. Mas a fé é a prova das coisas que não se veem. Se nós formos a Hebreus, veja aí, Hebreus capítulo 11. É? Hebreus 11. Versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se os cientistas querem uma prova sobre Deus, se você quer uma prova sobre Deus, uma prova física, você nunca vai encontrar. Porque a Bíblia diz, as Escrituras dizem, que nunca ninguém viu Deus, nunca ninguém viu a cara de Deus. Moisés teve quase a ver, mas não, Deus passou por ele e por Abraão também, mas nunca ninguém viu a Deus. Então qual é a prova para provar a existência de Deus? A nossa fé, a tua fé em Deus. E é a tua fé e é a minha fé em Deus que nos justifica diante dele. Por isso é que a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. E nós também. Não pelas obras, porque não há ninguém bom. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Mas nós somos justificados pela fé. Romanos 4, Romanos 4 diz:
Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, não é? Então tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Eu sou uma boa pessoa. E depois, isso não te salva. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Glória a Deus. Então, quem crê em Deus pela fé, essa pessoa é justificada. Por isso é que Paulo dizia, não é, no início do capítulo 1 de Romanos, dizia assim, porque através do Evangelho se descobre a justiça de Deus. Porquê? De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Então, meus amigos, o que é o Evangelho de Cristo? É esta mensagem, é este alerta a todos nós. E eu quero deixar este alerta a todos aqueles que estiverem pela primeira vez a ouvir uma mensagem destas, a perceber, a tentar entender o que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho é esta mensagem, é este alerta. Deus vem dizer, olha, eu prometo-vos a vida eterna. Eu prometo-vos passarem a eternidade comigo. A única coisa que vocês precisam é deixar de acreditar nas outras coisas todas que parecem que são boas, que até parecem que são de Deus, e passarem a acreditar em mim através de Cristo. Cristo é, digamos assim, a demonstração da divindade de Deus aqui nesta terra. Se nós crermos em Cristo, se nós crermos que Ele é Deus, então temos como prémio o perdão dos nossos pecados e nos tornamos filhos de Deus. Mas se você não crer assim, se você achar que não é bem assim, se você achar e diz assim, há muitos caminhos que vão dar a Roma, portanto, cada um vai a Deus como bem lhe apetece, então você já está condenado e perdido para sempre, porque você está a rejeitar a mensagem que veio do céu para nós. É que, meus amigos, a salvação e a vida eterna não têm a ver connosco. O Evangelho não é a mensagem do homem para Deus ou do homem para o homem. O Evangelho é a mensagem de Deus para nós. É Deus que decidiu salvar-nos e Ele está-nos a dizer como. Ou cremos ou não cremos. Se nós não cremos, já estamos completamente perdidos. Se nós acharmos que não é bem assim, se nós acharmos que através da Virgem Maria também dá, ou através de qualquer santinho, ou cada um pensar assim, eu vou a Deus à minha maneira, então você já está perdido a caminho do inferno. E amigo sou eu que lhe prego estas coisas para vos ajudar. Espero que você opte por crer neste Jesus maravilhoso que veio a este mundo, neste Deus fantástico que veio para nos salvar a todos, que veio para perdoar os nossos pecados, veio nos livrar de toda da condenação, livrar-nos do inferno, porque o grande pecado da humanidade foi e continua a ser a rejeição a Deus. Arrepende-te depois dessa rejeição, chega-te a Deus, abre o teu coração para Jesus Cristo, crê neste Deus maravilhoso, neste Jesus maravilhoso. Você que me está a ver e a ouvir neste momento, você decidir assim, eu creio naquilo que você está a dizer, eu creio que Jesus é Deus, que Ele veio a este mundo para me salvar, porque eu reconheço que sou pecador. Então, se você acredita assim, faça esta oração comigo agora mesmo. Feche os seus olhos e repita esta oração após mim. E diga assim comigo estas palavras: ó Deus, perdoa os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que estava perdido para sempre.
a caminho do inferno. Porque eu te rejeitei. Porque eu não queria saber nada de ti. Ó Deus, perdoa-me. E salva-me, Senhor. Jesus, salva-me. Jesus, eu creio em ti. Creio que tu és Deus. Creio que tu vieste a este mundo pagar um preço alto, morrendo da maneira como tu morreste naquela cruz, levando o meu castigo, a minha condenação. E hoje, pela fé, eu acredito que estou salvo. Acredito que hoje tu me estás a salvar e pela fé me torno num filho de Deus. Creio que estou salvo e um dia, quando eu morrer, irei viver contigo para sempre. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Se você fez esta oração de todo o seu coração, com fé, eu quero dizer assim, você hoje se tornou oficialmente num filho de Deus. E a minha exortação, como cristão, como pastor também, dizer assim, procura uma igreja. Procura aprender a palavra de Deus. Deus tem tantas coisas maravilhosas para nos ensinar através do Evangelho, através da Bíblia. Então, procura uma igreja, aprenda, conheça este Deus maravilhoso, conheça este Pai fantástico que é Deus, que te quer ajudar em todas as áreas da tua vida. Se você quiser frequentar a igreja onde eu sou pastor, eu fico, claro, muito contente. Fica na Torre da Marinha, no Concelho do Seixal, em Portugal. Vocês podem ir ao site, aí em rodapé fala aí www.igrejalighthouse.com e lá estão as informações, estão lá também, tem lá também o mapa, como é que você pode chegar à igreja e venha aprender a palavra de Deus. Eu tenho a certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Deus te abençoe e força. Glória a Deus.